um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com Vi Coelho. Ela é ativista, artista, mãe, e tem muita coisa para contar para a gente que você não tem ideia do que se trata. E aí? É, amor, tudo bem? Obrigado, Vivi. Oh, eu Mesmo. que agradeço, estou super feliz de estar aqui. Que bom. Muito bom. Ô, Vi, me conta uma coisa, que eu queria que você se apresentasse. Tá ótimo. Então, eu sou Viviane, mas todo mundo me chama de Vi ou de Vivi. Sou belo-horizontina, sou mãe do Benjamin, que tem 6 anos. Amo muito. Beijo, Benjamin. Que lindo. Eu sou cantora, sou assistente social também. Eu sou mestre em ciência política. Atualmente eu trabalho na ANIS, Instituto de Bioética, né? Que pela ANIS que a gente se conheceu. Sim, exatamente. A ANIS é sediada em Brasília, uma organização importantíssima, feminista. A gente vai conversar um pouco, né, sobre a ANIS. E aí, aqui em Belo Horizonte, eu faço parte de um coletivo de mulheres negras que chama Coletivo Negras Autoras. A gente tem um disco super legal. Quem quiser aí, procura a gente nas redes, exatamente. Onde eu encontro? Então, no Spotify, o nosso disco tá lá. A gente lançou em 2020, se não me engano. E aí, o Coletivo Negras Autoras é um coletivo de mulheres, mulheres compositoras, cantautoras. Então, atualmente, somos eu, a Júlia Tizumba e a Manu Ranilla. E aí é um coletivo super legal, assim, muito forte, muito potente. Para a gente tem muito sentido, inclusive, de fazer com que nós, mulheres negras, estejamos no centro, né? No centro das nossas ações, no centro das transformações artísticas, poéticas, políticas. Então, eu faço parte, né, do coletivo. E eu também canto muito no Carnaval de BH. Ah, né? para! Sim, eu canto Esse carnaval muito. maravilhoso, né, que virou... Exatamente. Menina, o que é isso? Que antigamente não tinha, né? Não é? Uma efervescência deliciosa. Eu faço parte do Havaianas Usadas. Ah, claro que eu conheço. Então, pois bora pro carnaval. Vamos, Inclusive, tá? opa! Eu quero te ver lá na avenida. Vai ter que estar lá. E aí, o Havaianas, eu sou vocalista desde do início, assim, do Havaianas, acho que 2016, a gente começou a preparação, 2017, primeiro ano, enfim. E aí eu tenho uma história com o Carnaval de BH, né? Eu sou uma das fundadoras também de um bloco que chama Bloco Bruta Flor, que é um bloco feminista também. Um bloco que a gente canta só músicas de cantautoras, principalmente mineiras, né? A gente tem uma licença poética no Bruta Flor para Elza Soares, que a gente sempre canta a música dela também. E é isso. Então, acho que essa é a minha trajetória, assim. É palco, ativismo, política... E mãe, né? E mãe, maternidade, exatamente. Se bem que os rumos políticos são tão difíceis que eu acho que a maternidade tá fluindo melhor. Vi, me conta uma coisa aqui. Me fala sobre a ANIS. Vocês trabalham na ANIS? Lá é uma ONG feminista que trabalha com direitos humanos voltado mais para a mulher, é isso? A gente trabalha muito com a justiça reprodutiva, né? Que são os direitos sexuais reprodutivos. Porque nós acreditamos na ANIS que para que a gente consiga alcançar no mundo a justiça social e a justiça social pensando que as pessoas tenham acesso, qualidade de vida, é imprescindível que exista a justiça reprodutiva, que são as mulheres, meninas e pessoas de gêneros diversos que também gestam, né? E aí, então, a gente faz uma série de trabalhos na ANIS, trabalhos que chegam em vários lugares do Brasil. Sim. A gente tem uma aliança, né, de um ecossistema feminista, não só aqui no Brasil, mas na Latinoamérica, no mundo, enfim, com ações que estão muito vinculadas, né, a essa garantia de direitos mesmo, e principalmente a centralidade das mulheres e das meninas nas questões de justiça reprodutiva, né, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis mesmo, né? E eu vou te falar uma coisa, o que me deixa mais louco nisso tudo é pensar que alguém que vai decidir alguma coisa por mim, né? Exatamente. Isso me deixa muito bravo. Não é? É uma loucura. É uma loucura, isso é impensável, mas enfim. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Todas essas ações que vocês fazem, para onde vai e qual que é o público que vocês pegam? Por exemplo, nós acabamos de fazer um trabalho para vocês e vocês estão fazendo uma... A gente está fazendo um curso. Um curso. Exatamente. Para quem que é esse curso? Então, esse curso específico, que inclusive ele está imperdível, é um curso sobre o protocolo Não é Não. A gente tem no Brasil esse protocolo, né, uma lei federal, ou seja, vale no Brasil inteiro, em todo o território nacional, e é uma lei específica para bares e comércios que comercializam bebida alcoólica.
Então, os proprietários, funcionários desses lugares, desses estabelecimentos comerciais, eles precisam de construir práticas dentro dos seus estabelecimentos que protejam as mulheres, né? Porque nós, mulheres, somos vitimadas em vários momentos, né? Por isso que a Anis tem uma versatilidade de atuação, porque quando a gente fala de violação de direitos, então a gente está trabalhando numa série de aspectos, né? E aí, esse específico, com relação aos estabelecimentos comerciais, o que acontece? Esses ambientes são ambientes que, muitas das vezes, as mulheres também estão muito vulneráveis, né? Sim. Porque são ambientes em que existe um consumo grande de bebida alcoólica e, inclusive, um incentivo à licença aos corpos das mulheres. É o que a gente está falando de decisão, né? Então, você tem uma série de práticas em muitos estabelecimentos comerciais que fazem com que mais mulheres sejam atraídas para ali. Sim. Então, assim, a entrada é de graça para a mulher. Pois é. A mulher paga menos, né? A mulher tem rodada dupla até não sei que horas. E isso tudo, né, que fica parecendo que é um benefício, que bom ser mulher, vou pagar metade, né, assim, vou poder beber o dobro. Mas por que as mulheres pagam menos e bebem o dobro? Né? Assim, qual que é o sentido dentro disso? E isso faz com que as mulheres fiquem cada vez mais vulneráveis mesmo, a não poderem responder por si mesmas, né? Porque como se você está sob um efeito de álcool enorme, num espaço em que, muitas das vezes, homens procuram porque sabem que vão ter muitas mulheres, porque sabem que é mais barato, porque sabem que vai ter um consumo de bebida, e que, dentro dessa construção patriarcal que a gente tem na sociedade, as mulheres que podem ali ter bebido mais ou não, são mulheres que muitas das vezes são vistas como presas fáceis, sim, né? Sim. Então, são mulheres que muitas das vezes são muito menos respeitadas, porque existe uma máxima do machismo de que a mulher é que tem que se respeitar. Sim. Toda cidadã e cidadão tem que ser respeitado, né? Claro. Então, o protocolo fala de uma forma muito interessante, assim, o curso que a gente está fazendo, né, sobre o protocolo, fala de uma forma muito interessante aspectos que os estabelecimentos comerciais precisam de estar atentos. Que Me às fala um vezes exemplo. Por exemplo, esse caso de facilitar o consumo de bebida, de incentivar, inclusive, esse consumo de bebida para as mulheres. E aí, de repente, um homem começa ali a cantar as mulheres, né? Cantar uma mulher. E até que ponto que isso é uma cantada? Até que ponto que isso não é uma cantada? O curso fala muito sobre isso e é muito interessante. Porque o curso traz definições do que é violência, do que é constrangimento. E o constrangimento é um aspecto muito importante para a gente conversar sobre isso, né? E no curso fala exatamente que o constrangimento é justamente quando uma pessoa insiste num ato depois da outra pessoa já ter sinalizado que ela não quer mais aquilo. E aí, esse é o ponto muito interessante e muito fácil de ser identificado, inclusive, que é quando a pessoa mostra, ou por um olhar, ou por um afastamento, né? Ou por deliberadamente ali conseguir falar, olha, não quero, né? Não quero isso. A pessoa consegue demonstrar em muitos momentos que ela não está querendo aquilo, né? Então, o constrangimento é quando o homem continua, não, mas peraí, vem aqui, encosta, e puxa na cabeça o cabelo. Desse sujeito. É justamente essa noção. Acho que uma das coisas, né, que se passa é justamente essa noção de que aquele corpo pode ser um corpo dele, sim. Que ele tem autoridade sobre aquele corpo. É isso? Também, porque essa é uma construção que o patriarcado faz. Né? O corpo das mulheres, ele pertence ao Estado. Porque é o Estado que fala se as mulheres podem ou não ter filho. É o Estado quando as mulheres podem... Que mulheres que podem ser mães ou não, né? O Estado regula o corpo das mulheres. E os homens também. Porque aí os homens, eles se sentem também nesse direito. Entendendo, inclusive, que a construção do Estado... Aí a gente vai muito falar da ciência política, né? Tudo bem. Que é uma área que eu gosto muito. Inclusive, porque quando a gente pensa a construção do Estado, o Estado democrático de direito, né? É um Estado construído dentro de uma lógica burguesa, norte global, branca, masculina, patriarcal. Então, essa reprodução dos homens, né, com o que acontece do Estado é justamente uma ideia de domínio sobre o corpo feminino. Não, eu decido, eu quero ficar com você. Inacreditável. É inacreditável. É aquela coisa meio que da idade da pedra, né? De bater e puxar a mulher pelos cabelos. É a mesma coisa dentro de uma lógica muito contemporânea. Então, não parar para prestar atenção que aquela mulher que você está
querendo cantar, que você está afim, enfim. Está te mostrando que ela não está querendo isso, ela está constrangida com isso, é um sinal que não é possível. Por que esse homem não percebe? Não percebe? Ou ele se licencia a passar por cima disso? Não, eu percebo, mas eu quero. Sim. Né? Então, essa construção que o patriarcado traz, que vai formando muitos homens, né, na sua forma de socialização, Sim. de que eles são donos das mulheres, né, e que eles estão licenciados, inclusive, de falar da forma com que eles quiserem, de fazer o que eles quiserem, isso coloca as mulheres muito em risco. E um outro aspecto, quando a mulher, por exemplo, não consegue sinalizar, porque às vezes ela está muito alcoolizada, ou às vezes ela está muito constrangida, se aquela mulher não tem condição de dizer algo, ela já está dizendo. Né? Porque se ela não tem condição de dizer, ela não tem condição de fazer nada mais do que dizer. Né? Então, é muito interessante que nesse curso que a gente está fazendo, que é um curso que qualquer pessoa pode fazer, né? Ele é um curso que ele está muito voltado para os estabelecimentos comerciais, mas é um curso que outras pessoas também podem acessar. É muito interessante porque mostram aspectos do cotidiano de estabelecimentos comerciais e de baladas que a gente já viu isso, e que muitas de nós, inclusive, já passamos por isso, inclusive, né? Que quando você está num lugar, está muito escuro, de repente uma pessoa chega e ela te aborda e você não está querendo aquilo. Às vezes suas amigas não estão perto, ou suas amigas também não estão entendendo o que está acontecendo. A música está alta, o lugar é escuro. Isso. Enfim, então são aspectos muito interessantes que são para chamar a atenção das pessoas que trabalham ali. Porque, às vezes, aquela mulher, ela não tem condição de falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa, mas quem trabalha naquele estabelecimento pode perceber também. Isso é uma rede de proteção para essa mulher. Excelente. Né? Inclusive, para chegar e falar, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Exatamente isso. Né? Então, a gente tem experiências, tanto em alguns lugares do Brasil, quanto também em outros lugares do mundo, de campanhas que são feitas para estabelecimentos comerciais, que são muito interessantes, inclusive, assim, de estratégias que os estabelecimentos comerciais fazem. Então, tem alguns lugares, por exemplo, que deixam avisado no banheiro feminino, olha, a gente tem o drink X. Né? E aí, então, se você estiver passando alguma situação, levante-se, vá até o balcão e fale, eu quero drink tal. Que e excelente. aí, exatamente, é uma sacada. E aí, os funcionários dali, né, vão conseguir, né, ajudar aquela mulher no que ela precisa. Ela pode, inclusive, ser encaminhada para ir embora por um outro lugar do estabelecimento para que esse homem não veja. Sim. Então, esse é um aspecto que é interessante. A gente fala no curso várias possibilidades que são legais e que eu já vi também alguns estabelecimentos que têm. De, às vezes, no banheiro feminino, ter números. Número da polícia militar, o número de um DISC, por exemplo, um DISC denúncia, para que ela possa, inclusive, ter mecanismos para se defender diante de uma situação. Então, o que é muito legal desse curso e que tem muito a ver com o que a gente faz na Anice, que é justamente de construir sentido para a garantia de direitos das mulheres, das meninas e das pessoas de gênero diverso, é justamente construir um sentido, utilizando uma linguagem que ela seja acessível e utilizando de exemplos que já acontecem na sociedade para construir um sentido mais amplo da importância de que não é não. Isso. Não, né? Eu queria chegar nesse ponto. Por exemplo, eu morro... nesse caso, eu que vou ter vergonha, porque eu morro de medo de levar toco. Eu não chego em ninguém... Mas ninguém gosta. Não, Então, é isso que eu vou te perguntar. Qual que é o meu limite? Não. Eu estou numa boate, vejo uma menina, vou lá, canto essa menina, ela fala não. Esse é meu limite, não é? Exatamente. Por que eu continuo? Isso não vai acontecer porque eu sou gay, mas assim... qual que é o limite? Assim, por que o cara faz isso? Você falou que sobre essa história dele se sentir dono do corpo da mulher. Exatamente. Exemplo, né? Exatamente, dele se sentir dono, porque a gente tem essa construção no patriarcado, né? Que a gente tem estereótipos, vamos colocar assim, de masculinidade tóxica, né? Que os homens vão aprendendo de uma forma muito natural na vida, né? Eles vão aprendendo isso, eles vão aprendendo que para ele ser considerado o cara, ele tem que ficar com várias mulheres, ele tem que ser interessante para essas mulheres. De repente, uma mulher fala, não, você não é interessante para mim. Né? Então, assim, isso mexe na estrutura que ele entendeu, né? Que é a estrutura que faz dele homem. Então, você está mexendo na masculinidade dele quando você fala para ele que não. Para mim, você
não é um cara interessante. Então, isso mexe muito numa construção muito machista de que é o homem que decide. Eu é que tenho, o homem que tenho que decidir com quem que eu vou ficar, com quem que eu não vou ficar, do jeito que eu quero ficar. E aí, de repente, uma mulher fala, não. Não, eu não quero, né? Então, eu vejo que isso é algo... Por isso que a gente tem que conversar tanto sobre isso, porque isso é algo que se naturaliza muito. Sim. A gente tem, inclusive, quando a gente vê os casos de violência contra a mulher, a gente tem, inclusive, um aumento exponencial do feminicídio. E aí, quando as mulheres morrem, elas morrem porque elas estão colocando um limite, porque elas estão dizendo, não quero mais. Dessa forma, não. Desse jeito, não. Com você, não. E aí, de repente... o limite que ela coloca põe limite na vida dela, né? Assim, para sempre. Ela acabou a vida dela. Então, eu vejo que a gente precisa muito de conversar sobre esses processos de masculinidade tóxica, sabe? Eu tive uma experiência aqui em Belo Horizonte, uma época que eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte como diretora de política para as mulheres, e aí eu tive a oportunidade de fazer um grupo com homens que eles estavam cumprindo, né? Pena, vamos colocar assim, uma pena alternativa. Então, eles tinham que fazer parte de grupos reflexivos. Ah, que bacana. E era uma pena alternativa por conta da Lei Maria da Penha. Então, eles foram, vamos colocar, né, enquadrados na Lei Maria da Penha e precisavam de participar desses grupos. E aí, fui lá, né, fazer esse grupo. Tinham outras profissionais também. Era assim, grupo... Esse grupo, especificamente, devia ter uns 30 homens. E vários homens chegavam ali e falavam, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz, gente, como não sabe, né? Assim, pô, delegacia, juiz, você não sabe o que você está fazendo aqui. Eu como, não, mas eu estava tive uma discussão mais calorosa com a minha mulher. Ela veio pra cima de mim, eu fui me defender, e aí eu bati nela. Sabe, assim, sem essa consciência de que isso que ele estava fazendo é crime, né? Assim, é uma violência contra o corpo de outra pessoa. Então, para muitos deles era muito justificável aquilo. Não, eu estava corrigindo a minha mulher. Sabe? E aí tem essa coisa do casamento, né? Que você deixa... Porque se a gente for pensar na época antiga, inclusive, o casamento nasce disso. O casamento, a mulher deixa de ser propriedade do pai para ser propriedade do marido, né? Eu me lembro que nesse trabalho que eu fazia na prefeitura, eu tive a oportunidade de conversar com... A gente fazia um trabalho muito junto com a delegacia especializada de atendimento à mulher. E aí a delegada que estava na época, ela contou um caso que para mim é muito emblemático, eu sempre falo dele. Que ela foi conversar com esse homem que era autor da violência, né? E aí falou, vamos supor, vou colocar nomes aqui, né? Que não existem. Seu José, o senhor, então, vai responder por conta da Lei Maria da Penha por agressão a uma mulher. Ele falou, agressão? Eu? Imagina, nunca bati em mulher. Nunca fiz isso. Aí ela falou, seu José, o senhor fez isso? Não, eu? Imagina, não fiz, nunca, jamais faria isso com qualquer mulher e tal, não sei o quê. Não, o senhor não é o seu Zé da Silva? Sou. Então, o senhor não é casado com a senhora Maria? Ah, Maria, não, mas a Maria é minha mulher. Então, assim, ele falou desse jeito. Não creio. Para a delegada da delegacia, né? Ali respondendo por um crime. Então, olha o tamanho da força do patriarcado e do machismo. Um homem que deliberadamente ali vira e fala, não, mas peraí, ela é a minha. Não, mas essa aí é a minha mulher. Então, assim, imagina, que né? Vergonha. Assim, como que os homens constroem essa ideia, sabe, das mulheres, assim, e como eles são socializados dessa forma. Então, outros homens, às vezes, podem ver um homem fazendo isso, mas, ao mesmo tempo... Talvez ele fale, gente, isso está um pouco estranho, mas, às vezes, essa socialização do machismo, assim, faz com que exista, às vezes, um corporativismo que você, como homem, às vezes, não vai ter coragem de falar, cara, peraí. Isso. Sabe? Não é assim. Porque parece que você está sendo menos homem quando você não assume as rédeas da forma com que você quer, né? Então, eu acho interessante quando o curso vai mostrando esses exemplos de situações de violência, de assédio, né, contra as mulheres, porque quando a gente conversa muito de enfrentamento da violência, das violências que as mulheres podem sofrer, fica parecendo que existe um agressor, que é um homem assim, um ogro, a pior pessoa do mundo, que, sabe, você vai morrer de medo se você vai na rua. Gente, né? Assim, não é. E isso é por isso que é interessante. Esse com cara de príncipe é aquele perigoso, exatamente, né? Assim, olha o golpista do Tinder. Né? Tipo assim,
olha quantos atores e políticos, e, assim, quantas pessoas que para nós, assim, estão acima de qualquer... tem um né? caso, um ator da Globo agora, né? Pois Você viu, né, a história? Exatamente. Aí hoje ele virou evangélico, tá? Saiu já a matéria que ele resolveu ir pra igreja. Gente, ele olha virou evangélico isso. hoje. E se uma mulher inventar? Se ela virar para um delegado e falar assim, olha, o Ramon me bateu, me espancou e não sei o quê, e eu não fiz isso. Como que funciona? Então, eu penso que isso funciona como qualquer outra coisa que as pessoas agem de má fé. A Entendi. gente tem o sistema de defesa, né, as polícias, a Polícia Civil para fazer a investigação. E a gente tem, dentro do sistema de justiça ali, os tribunais, os juizados especializados também, para verificar essa situação. Então, o que eu vejo aqui, se uma mulher age de má fé, ela precisa de responder por isso, caso seja comprovado, né? Então, no caso dessa pessoa, ela precisa de responder, porque isso é um crime, né? E a gente precisa de ter instituições que trabalham na defesa, né, como a polícia, e na justiça, que consigam investigar, né, essas situações. Mas existe isso? Então, eu acho que tem vários desafios, né, que a gente tem para o cumprimento das legislações. Entendi. Mas existe sim, né? Porque o que acontece quando você denuncia uma situação na Polícia Civil, a Polícia Civil tem que investigar. Entendi. Então é um caso como qualquer outro que você acabou de falar. Exatamente. Entendi. E, infelizmente, o que eu fico pensando assim, é que existem mesmo, né? Eu não sei dizer, porque eu não, numericamente, das pesquisas que eu faço, eu não vejo que são números tão grandiosos de mulheres que subvertem, né? Que mobilizam para ganho próprio e para né, agenciar de má fé sobre a pauta da violência, do assédio contra as mulheres. Agora, me faz também, eu também fico pensando, assim, o que mobiliza essa mulher a fazer isso? Se é a má fé pela má fé, porque eu também fico pensando o quanto que a gente vive uma simetria de gênero, né? A gente tem uma diferença na sociedade de ser homem e de ser mulher, que, às vezes, essa violência que a gente fala, violência doméstica, né? Que é uma violência que você tem numa relação íntima de afeto. Às vezes, essa violência não era uma violência que acontecia, ou acontecia, mas com outra configuração, uma violência psicológica, não sei. Né? Assim, ou outro tipo de violência de gênero também. Então, aí eu tô falando, não é nem no aspecto assim, da justiça ter que verificar se tem violência ou se não tem. Mas, assim, o que faria uma mulher... Que pergunta ótima. Né, assim, fazer isso? Que pergunta ótima. Eu fico pensando, porque a gente tem diversas situações de violação de direito que, muitas das vezes, nem foi falado ainda que isso é violência. Hoje em dia, a gente discute coisas que, sei lá, 20 anos atrás, sabe? Eu não sabia que isso era violência, né? Então, hoje a gente consegue ter um rol assim, muito maior de entendimento de quais são as violências, como que elas acontecem. Tem violência que depois de um tempo você fala, gente, eu já passei por isso, eu não sabia. Né? Então, não sei se essa mulher também, se a gente for ver ali a vida dela, se outras coisas, né, não aconteceram também, né? Ser macho, né? É um termo muito estranho, mas assim, ser homem é muito diferente de ser machista. Mas na construção que a gente tem na sociedade, fica parecendo que é tudo a mesma coisa. Que é tipo... Sabe, que para você ser homem, você tem que ser machista. Eu já ouvi muito essa coisa de defender o machismo como uma defesa da honra. Tipo, não, sou macho. Mas, assim, você pode gostar de ser homem, né? E, enfim, isso não te faz machista. Né? Vivi, nas suas pesquisas, você acha que as pessoas estão se conscientizando mais, estão entendendo? Tem uma mudança significativa ou não? Eu penso que a gente tem uma mudança significativa no entendimento das mulheres. E assim, a gente pode pegar outras pautas também, né? Tanto dos movimentos feministas quanto dos movimentos raciais, né? Sim. Principalmente movimentos negros, indígenas, dos movimentos LGBTQIAP+. Eu acho que a gente tem cada vez mais a sociedade conseguindo alcançar temas relacionados a opressões que esses públicos vivenciam e cada vez mais entender que, olha, tem alguma coisa de errado aí. Sim. Né? Tem algo que é violento, não compactua com esse mundo. Então, acho que a sociedade como um todo, cada vez mais, tem se ampliado para isso. E eu acho que isso é muito vitória dos movimentos sociais, principalmente. Ótimo você falar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu chamar um grupo de pessoas... para debater, por exemplo, feminismo, tá bom?
movimento feminista, eu chamo um grupo de pessoas. Esse grupo, eu vou te colocar 3 grupos. Um grupo que vai aceitar, um grupo que não sabe muito bem o que isso significa, e um grupo que é totalmente contra, é radical, que tem pavor disso. Você acha que a gente pode chegar nesse grupo aqui também, ou a gente sai fora? Você entende? Eu chegar nesse grupo para poder conversar com eles sobre Eu isso. acho que... Ou pode ser uma perda de tempo que não vai mudar. eu penso que depende muito do grupo. Entendi. Sabe? Porque, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento dos movimentos, né, e da discussão, a gente conseguiu colocar muitos pontos em pauta, e isso é super interessante, existe também uma construção do ódio, né, assim, do discurso de ódio ser visto como liberdade de expressão. É uma coisa muito louca isso, né? Você pode me explicar isso, que eu não consigo entender? Eu posso falar pessimamente de segmentos populacionais, porque eu sou livre, né? Assim, Então, isso é inacreditável, é inacreditável. Assim, né? Nós temos uma Constituição nesse país que tem ali os nossos deveres, assim. Então, a dignidade, a integridade humana, ela tem que ser preservada, independente se seja uma pessoa, né? Que é uma pessoa que eu concordo, que eu discordo. Enfim, eu não tenho nem que concordar, nem que discordar com o que as pessoas são ou com o que elas se endereçam à vida, enfim. Então, eu também penso isso. Assim, a gente tem um aumento muito grande do discurso de ódio sendo legitimado como o outro lado. Então, vamos ouvir o outro lado. Não existe, né? não assim... existe isso. Olha, é muito louco isso. Teve um deputado uma vez, agora há pouco tempo, que ele falou assim, porque eu acho, como cristão, como não sei o quê, aí a Érica Hilton falou, o senhor não acha nada e nem tem que achar. Quem tem que achar é a Constituição. Exatamente. Porque ele acha que não deveria existir casamento entre e que é aquilo. Olha, se você acha que não tem que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, não case, né? Assim, mas o que as pessoas têm a ver com isso? O que a felicidade das pessoas tem a ver com o que você pensa, exatamente né? Isso. E é mais uma coisa que está muito voltada para essa construção política que a gente tem mesmo, assim. Essa sensação de poder masculino branco, de que eu decido sobre a vida das pessoas. Como, sabe? Não, eu decido se pode casar ou não. Se pode casar ou não. Mas porque não te pediram em casamento, que você está querendo decidir por uma coisa que não é você que tem que decidir, né? Então, o que eu fico pensando é isso. Tem alguns discursos com relação à importância do respeito e da dignidade de todas as pessoas. Alguns discursos são perigosos. Esse do outro lado, da imparcialidade. Não, aqui a gente é imparcial. Como ser imparcial? Não é imparcial. Tem um grupo que luta para viver e outro que luta para matar. Exatamente. E eu ser imparcial? Eu sou imparcial. Muito bem. Você está, né, concordando com a morte dessas pessoas? Muito bem. Então, isso é muito complicado. Em termos de justiça reprodutiva, por exemplo, quando a gente fala da importância de meninas que engravidam crianças, né? Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, uma criança é de 0 a 11 anos. E adolescente é de 12 até 17 anos incompletos, que a gente fala, né? Então, assim, se uma adolescente ou uma criança engravidam, isso é ilegal. Ilegal. Isso é ilegal. E é um crime, né? É um crime, exatamente. Isso é um crime, isso é estupro, né? Exatamente. Então, assim, se uma criança engravida, a gente vai colocar o corpo dessa criança para vivenciar algo que biologicamente é comprovado que ela não tem condições de ter uma outra criança, né, um outro ser, não tem condições corpóreas, é um risco de vida a gestação. E aí, de repente, você tem um outro argumento que é maior do que a vida dessa menina, que é Deus, que foi quem deu a vida. Assim, né? Deus que dá, mas aí tem uma pessoa que falou em nome dele ou dela, porque eu não acho que Deus é homem, mas enfim. Então, essas coisas são muito complexas, assim, quando você coloca justificativas pro ódio, né? Assim, pro ódio dos corpos, para a existência das pessoas. E aí o que eu penso é que talvez chamar esse grupo, que é um grupo que não concorda, depende do grupo. Não concorda por quê? Por quê? Né? Assim, porque tem grupos que não concordam porque não querem a vida daquelas pessoas. Sim. Né? E aí, se você não quer a vida de alguém, a gente tem que discutir com você. Né? Não assim, não. Né? É porque a gente quer a vida. Né? A gente quer a vida das pessoas, que as pessoas tenham direito, né, a viver bem, que as pessoas tenham direito ao que está escrito na Constituição. Sim. E aí, de repente, quando a vida das pessoas vale menos, quando a vida dessas meninas que sofrem violência sexual, né? O Brasil inclusive, o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de casamentos infantis. Sabe o que é? Exatamente. Assim, casamento infantil é um casamento que vai até ali, o quê? Uns 11, 12 anos. O Brasil tem um índice enorme de casamento infantil. Então,
é muito complexo. Quando a gente fala da importância da descriminalização do aborto, da legalização do aborto, a gente está dizendo desses corpos, né? Corpos de crianças que são colocadas para o casamento. Isso já é um absurdo. E disso vem uma gestação. Então, assim, qual a justificativa para isso acontecer? Né? A gente tem um Estatuto da Criança e Adolescente que fala dever da família, da sociedade, do Estado, zelar por aquela vida. A gente zela por essa vida permitindo com que ela se case, que ela tenha uma gestação. Então, é muito complexo isso, né? E aí, o que eu fico pensando é que a gente precisa de conversar com quem, de fato, se faz perguntas de como esse mundo pode ser justo para todo mundo. Ótimo. Né? Essas pessoas a gente tem que conversar. E é absolutamente legítimo você, de repente, chegar e falar... por exemplo, né, nessa pauta sobre os corpos das mulheres e das meninas. Ah, mas eu não sei se esse procedimento de aborto é o que tem que ser feito. Vamos conversar sobre isso. Boa. Né? Assim, porque dúvidas... Não, mas eu não sei se é bom que as pessoas façam A ou façam... Vamos conversar, então. Claro. Né? As perguntas são importantes. Claro. Mas vai ser você que vai decidir. Exatamente. Sou eu que exatamente, decidir, exatamente. Né? Não sei se você viu o caso de uma atriz também, uma menina que sofreu um estupro, ela colocou para adoção o filho. Ela não interrompeu a gestação, teve o bebê, colocou. E um fofoqueiro de novela, desses da televisão, foi e entregou essa menina. Acabou com a vida dela. Por que esse cara acha que ele tem direito de fazer isso? Exatamente. Você entende? De colocar a menina para todo mundo saber o que ela fez. Exatamente. E é isso, né? Decidindo sobre a vida dela. Né? Ela sofre uma violência sexual, então, se ela sofreu uma violência sexual e dessa violência sexual vem uma gestação, ela tem, inclusive, permissivo legal. Tem. Para interrupção da gestação, sim, né? De acordo na legislação brasileira. Mas não é burocrático até morrer? Por exemplo, o juiz não vai falar, pensa direitinho. Super. Isso acontece mesmo. Existem muitas barreiras para que a legislação seja cumprida. Porque, de acordo com a lei, você tem 3 permissivos legais, né? Se o feto pode ter anencefalia, se a mulher... ou a pessoa, né, que gesta, mulher, menina, uma pessoa que gesta, ela foi vítima de violência sexual, ou então se existe um risco para a gestante de vida, se essa gestação ela permanece. Então, esses são os 3 permissivos legais que estão na legislação brasileira, mas existem muitas barreiras. E é isso que você está dizendo. Então, às vezes, a mulher sofre a violência. Primeiro que sofreu a violência, né, gente? Sexual, assim, não é uma coisa muito simples, né? E ela vai continuar a sofrer violência de toda exatamente. E assim, não é tão assim, acabei de sofrer uma violência, vou agora caminhando para a delegacia. Porque eu estava vendo esse documentário que tem desse jogador de futebol que foi preso. Sim. E aí estava vendo o documentário, e aí tem escutas telefônicas, e aí e as pessoas... É muito interessante, porque as pessoas ficam o tempo todo falando da postura da mulher que sofreu esse estupro coletivo, né? Mas por que ela não foi antes denunciar? Gente... Assim, mas isso aconteceu mesmo? Ela que não sei o quê. Então, assim, as dúvidas todas caem sobre ela. É impressionante, assim. Os caras não param para pensar. Gente, por que eu fiz isso, assim, sabe? Assim, por que eu cheguei e fiz isso? Tantas pessoas ali... Né? O que me faz ir ali deliberadamente tomar essa atitude, enfim. E aí eu fiquei pensando, porque nessa atriz, né, isso também... pode ter acontecido, né? Que é o que acontece com muitas mulheres que vivenciam situação de violência. Você fica com nojo daquela situação. Você fica querendo não estar dentro do seu corpo. Você fica se perguntando por que isso aconteceu com você. Você fica se perguntando se você fez alguma coisa que te coloca como responsável de uma violência que fizeram contra você. Então, assim, isso tudo não é pouca coisa para você chegar e ir, né, para uma delegacia no dia seguinte, né? Tem que ter provas. As pessoas querem tomar banho. Assim, muitas mulheres descrevem. Se eu pudesse arrancar minha pele, eu arrancaria. Mas aí você tem que ter prova. Né? Às vezes, nem psicologicamente você está bem. Às vezes, tem efeitos da violência, inclusive, que você precisa ser hospitalizada. Né? Que isso pode te gerar uma crise, inclusive psíquica, sabe? Então, assim, são muitas consequências que uma violência traz para esperar que a pessoa que sofre a violência vai lá e vai resolver isso. E quando vai, muitas vezes, ela é desencorajada. Sim. Ela sofre a revitimização, que ela tem que falar 300 vezes a mesma história, que ela tem pânico daquela história. Sim. Se ela não quer vestir a mesma roupa, ela vai querer contar isso 300 mil vezes, né? E ela já está envergonhada. Exatamente. Tudo, né? Ainda repetir essa colocada história. À prova o tempo todo. E, geralmente,
para homens, tá? Porque são policiais, ou enfim. Que eu participei, eu fui com uma amiga minha uma vez fazer isso, e foram 2 homens que conversaram com ela. Eu falei assim, mas por que são 2 homens? Exatamente. O homem não vai entender o que a mulher está passando. Nem vai deixar ela à Nem vai vontade deixar. para falar disso. Ela à vontade. Ela está com vergonha, inclusive. Pois é. E essas coisas precisam de ser pensadas, inclusive, né? Aqui, em Belo Horizonte, a delegacia, todas as delegadas são mulheres. Ah, que bom. Agora, as equipes, né? Escrivãos, eu não sei se são todas mulheres ou homens. Eu acho que tem homens também, né? Tem investigadores. E é isso que precisa de ser pensado mesmo, né? A gente precisa de ter um ambiente que seja acolhedor para as mulheres. Pois é, né? Todos não deveriam ser mulheres. Você está entendendo? Mulheres trabalhando para mulher. Eu acho que é super importante. Muito importante. Porque, inclusive, as mulheres conseguem ter perspectivas muito mais próximas da realidade que as mulheres vivenciam, assim, né? Porque elas também vivenciam. Eu imagino que ser uma delegada não deve ser fácil num ambiente, né? Extremamente masculino. Enfim, então, eu penso que se entende, as mulheres vão entender muito melhor as demandas, as especificidades das mulheres. Com certeza é muito, muito mais interessante. Tanto que nesse caso que você fala, né, do fofoqueiro é um homem, né? Que uma mulher passa a situação, um homem vira, não, vou fazer isso como notícia, né? Então, assim, é muito complexo mesmo, quando nem se respeita, primeiro, a situação que essa mulher viveu, né? Essa atriz viveu de violência. E a decisão dela, inclusive, né? Ela tem aparato, inclusive, legal para não seguir em frente essa gestação, não se tornar mãe dessa criança, né? E ela é exposta diante disso. Isso é uma coisa terrível, né? Assim, quanto que os corpos das mulheres são muito expostos. E por isso que a gente trabalha muito com a justiça reprodutiva, sabe? Que dessa importância da gente chamar a atenção para o quanto que as mulheres elas precisam de ter direito de decidir sobre os seus corpos. Fica parecendo né, uma coisa que parece idiota, às vezes é tão trivial, mas assim, é um obstáculo enorme que a gente tem com relação a isso, né? E produzir sentido no cotidiano é necessário. Né? É necessário que a gente converse cada vez mais sobre isso. É necessário que a gente entenda que o nosso juízo de valor não tem que ser o que rege as relações sociais. Né? Que o pensamento é livre, você pensa o que você quiser, mas coloque o seu pensamento para a sua vida. Você tem direito de escolher sobre o seu corpo, sobre o que você quer. Agora, sobre a vida de outro, né? Assim, isso é muito complexo. E muito complexo também quando a gente coloca o nosso juízo de valor acima das opressões que já estão na sociedade. A gente vive num país que é machista, num país que é racista, num país que é LGBTQIA+, mais fóbico, num país que é capacitista, que é preconceituoso socialmente. A gente vive... E a gente tem uma herança, né? De um país que é colonial, de um país que dizimou populações indígenas, que são as populações originárias, que são as donas desse país, né? Então, quando a gente fala território indígena, é o Brasil inteiro, né? Assim, e a gente precisa de conversar cada vez mais sobre isso e entender que, olha, eu posso pensar várias coisas, mas o mundo é muito maior do que eu penso, né? E precisa de ser, né, gente? Eu acho que essa estratégia de cada vez mais ir cercando a violência, sabe? Ir cercando para dizer, olha, a gente tem uma resposta para a violência, para que cada vez mais as pessoas que vão reproduzindo essa violência, elas vão se sentindo cada vez mais acuadas, sabe? Isso pode ser uma contrarresposta à violência muito interessante, que é estar atento, porque é isso, a gente enfrenta a violência e previne, inclusive, estando atento para ela, reconhecendo que ela existe. E aí, quando você tem um protocolo, não. Então, é o país reconhecendo que as mulheres precisam de ser protegidas nos estabelecimentos comerciais. É o país reconhecendo que o assédio existe e que ele é crime e que ele não pode existir. Que não é não. Então, acho que vai ser bem interessante, assim, sabe? Me fala uma coisa. No caso, esse caso de não, Maria da Penha e tal, nós conseguimos fazer com que o agressor seja preso? Então, só fazendo uma diferenciação. A Lei Maria da Penha, ela tem aspectos que são muito específicos, que é um pouco diferente do protocolo Não é Não. Que é diferente do protocolo Não é Não. Né? Porque a Lei Maria da Penha, a mulher, ela tem uma relação íntima, de afeto com o autor da violência. E essa relação pode ser tanto afetivo-sexual, namorado, ficante, marido, amante, noivo, quanto também uma relação familiar.
Então, seu primo, seu irmão, seu pai, e dentro de uma mesma unidade familiar, seu cunhado, seu concunhado, Sim. mora numa mesma unidade, sei lá. Exatamente, eu me expressei então, tem errado, isso. é isso mesmo. E o assédio já é qualquer homem, independente de ter ou não vínculo com a mulher, né? Assim, Sim. então, assim, o que acontece? Sobre a questão do assédio, especificamente, que é o que o protocolo Não é Não faz, é muito importante, assim, perceber como que essas situações de assédio, elas ficam muito obscuras dentro de algumas construções que já são culturalmente aceitas, né? Tipo, o elogio, você elogiar uma pessoa. Cortejar, né? Tinha essa palavra meio que de cortejar. Você cortejar a pessoa é uma coisa bem antiga, né? Então, assim, eu vou ali, eu pago uma bebida. Sim. Eu falo uma coisinha, um versinho, sei lá, né? Manda uma cantada barata. Eu fico ali naquele jogo de olhares. Então, é muito interessante quando a gente começa a olhar para esse ato que excede o limite como violência. Porque esse não é um mal-entendido, né? Não foi você que não entendeu o que estava acontecendo, ou você que achou que aquela pessoa estava ali te dando bola e que, de repente, ela cortou. Não, olha, existe uma situação de constrangimento aqui. Então, assim, como que essa situação de constrangimento, ela pode configurar uma violência, né? Ela pode configurar um crime. Sim. Então, eu vejo que é interessante passar, sabe, por esses pontos que socialmente a gente foi... Inclusive, nós, mulheres, fomos ensinadas a aceitar isso. Sim. Inclusive, como uma coisa boa. Fulano tá, né? E assim, não, peraí, né? Tá, fulano pode até estar a fim de alguma coisa, mas assim... E eu? Eu tô! Assim, né? É muito, muito complexo mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, assim, Vi, porque no meu caso, por exemplo, se eu sofri alguma agressão, no caso de ser gay, eu vou numa delegacia, eu estou falando por mim, o que aconteceu. Eles vão fazer de tudo para que eu não faça absolutamente nada. Que eu volte para casa e tudo bem. É muito complicado, entendeu? Né? Desestimular. Exatamente isso. Por isso que a gente precisa de programas governamentais também, sabe? Porque igual o que eu penso. Aqui em Belo Horizonte, se não me engano, pelo menos na época que eu estava na prefeitura, existia um setor na divisão da delegacia na Delegacia de Polícia Civil, que era para os crimes de intolerância. Então, eram crimes de LGBTQIA+, fobia, ou crimes racistas, etc. Uma equipe muito pequena para lidar com essa situação. Então, de fato, muito complexo. Agora, você conseguir denunciar. Sim, e eu vou te falar uma coisa. De racismo é que eu vejo mais as pessoas serem presas, sabe? Se eu conseguir pegar o agressor por racismo. Concorda ou estou falando bobagem? Eu acho que o racismo tem mais evidência midiática. Tá bom. Mas eu acho que nem sempre as pessoas são presas. Inclusive, tem muitos casos que as pessoas que foram autoras de racismo revertem a situação na justiça. Você acredita? Não. E a pessoa que denunciou o racismo, às vezes, tem que pagar. Não acredito nisso, não. Isso não existe. É muito complexo, existe. Infelizmente, existe. Pois é, por isso que a gente precisa de legislações que sejam mais específicas, né? Tanto com relação à LGBTQIA+, fobia, quanto com relação ao racismo, ao capacitismo. A gente precisa de legislação, lei, porque aí a lei estabelece qual é o setor competente da Polícia Civil, dos tribunais ou dos juizados, né? A lei estabelece isso. Quando a gente tem políticas, as políticas elas vão dizer o que é importante para esses públicos específicos e como que o setor público pode se comprometer para que essas políticas elas aconteçam. Mas algumas políticas elas vêm muito para orientar como que a garantia de direitos deve ser feita. A lei estabelece, isso aqui tem que ser feito. Então, a gente precisa de mais legislações que façam com que esses públicos que são muito acometidos por todas essas opressões, todos os públicos que eu já falei aqui, tenham segurança legal, inclusive. Então, no caso do racismo, a gente tem a possibilidade de uma pessoa ser responsabilizada por injúria racial. Sim. Né? Então, o racismo precisa de ser mais elucidado legalmente, né? Então, para além do que a gente já conseguiu, que eu estava falando anteriormente, nos movimentos sociais, de colocar essas pautas, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, no carnaval, falando do carnaval, a gente consegue problematizar as pessoas que fazem blackface, né? Que colocam peruca, black power e se pinta de preto. Fala isso. Né? Assim, a gente consegue problematizar isso. A gente consegue dizer, cara, isso é ridículo. Mas assim, sei lá, 10 anos. Imagina, há 5 anos atrás, não sei. Não era desse jeito, né? Assim, não. E há 15, 20
20 anos atrás, existem milhares de personagens na TV que faziam isso. Então, assim, e a mesma coisa com os gays. Quantos personagens, meu Deus. Ridicularizando gays. Muito. Meu Deus, eu passei a infância inteira Exatamente, é isso que eu fiquei pensando. Eu não sou assim, você entende? Não, é uma loucura. Eu me lembro, uma vez que eu estava assistindo desse programa de fofoca, eu era adolescente. E aí eu vi esse programa falando, Renato Aragão, meu Deus, não sei se posso falar o nome dele. Pode. Tipo, tá sendo processado porque não falava homofobia na época. Tá. Né? Porque tá fazendo piadas com gays, etc, etc. Na hora que eu olhei aquilo, assim, eu devia ter 16 anos, eu falei, gente, é mesmo? De tudo, assim, um arsenal sabe, de homofobia, de racismo, de tudo. E a gente cresceu rindo, consumindo isso, vendo todos os filmes. Eu me lembro, assim, vendo todos os filmes, vendo todos os programas, cantando as músicas, sabe? Tipo assim. E aí, de repente, você fala, gente, como que a gente vai ter uma sociedade diferente se a gente cresceu, né? Assim, sendo motivado a gostar disso, né? É super complexo. Hoje mesmo, quando eu vou educando meu filho e ele pergunta o que eu assisto na infância, às vezes eu não tenho muita coragem de falar, sabe? O que você assistia quando você era criança? Tipo assim, aí o Chaves. Eu falo, ai, filho, fazer o Chaves. Porque é complexo isso, né? Assim, então, que bom também que é complexo, que bom que a gente não tá na mesma toada, porque é legal que a gente consegue olhar em perspectiva e ver, né, que a mudança ela é necessária. Mas eu acho que a gente tem um percurso ainda de sair desse lugar que é muito importante da população compreender aspectos que são violentos, que antes eram vistos como uma brincadeirinha, etc. A gente precisa avançar para a gente ter legislação para isso. Por isso que entra a eleição. Né? A gente escapou de uma... Nossa, não me fala. De uma grande complexidade. Você tá com medo? Uma grande complexidade. Eu vou te ser sincero. Assim, e é muito doido, porque para onde a gente olha, né? A gente olha para BH, a gente olha para o Brasil, a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha... E a gente está num cenário muito complexo, né? Então, o que eu fico pensando, assim, politicamente, e pensando muito como, né, a feminista preta, interseccional que eu sou, é que a gente precisa de construir novas perspectivas de mundo mesmo, sabe? A gente tem que conseguir pensar que mundo que a gente quer pra gente. Quando eu falo novas perspectivas, não é no sentido de distanciar, de pensar uma coisa utópica, né? Todo mundo, sei lá, comendo uva em águas límpidas, não é isso. Mas, assim, que mundo que a gente quer? Então, assim, quando as pessoas votam, elas se perguntam se aquela pessoa que ela está votando tem a ver com o mundo que ela quer. Muito assim, bem. Né? Então, acho que a pergunta é básica mesmo. Que mundo que você quer? E aí, quando você responde essa pergunta falando, eu não quero um mundo assim, eu não quero... Porque as pessoas também aprenderam muito a falar não, né? Ah, mas eu não quero tal coisa. Eu não quero o aeroporto virando rodoviária. Eu não quero que meu filho veja 2 homens, 2 mulheres se beijando. Eu não quero... Mas o que você quer? Sabe? As pessoas também pararam de pensar, eu estou generalizando bastante, muitas pessoas pararam de pensar o que faz sentido na sua vida. E, de repente, começaram a fortalecer um discurso que é criminalizar, sabe? Não gostar, querer distância do outro, das outras coisas. E você? O que você quer para a sua vida, né? Então, esse discurso cola muito. Esse discurso do isso aqui é errado, isso aqui não é moral, eu não quero minha família crescer. Mas o que você quer que sua família cresça com o quê? Então, eu faço essas perguntas também. Eu acho que, politicamente, a gente tem que se perguntar, quando as pessoas não querem algo, elas estão querendo o quê? O quê? Sabe? Porque esse não querer que cria uma atmosfera de medo, que de repente você não quer nada. E aí você vota em quem fala que também não quer. E aí essa pessoa vai construir o quê? Né? Ganhou e vai construir o quê? Se ela só não quer. Ela só vai destruir? Né? Então, se a política, de repente, virou uma arma potente para destruição, porque a política é construção. Né? A política é garantia. É inovação. A política é horizonte. Né? Não é cova. Quanto que é muito louco que a gente tem um processo construído de democracia para estar a favor da população e, de repente, vira um reduto de poder de alguns, né? Então, você fala, gente, o negócio foi feito para uma coisa, mas está servindo para outra. Mas aí, estudando a ciência política, você vê que foi feito para isso mesmo. Me fala.
Que, assim, que por isso que a gente tem que construir novas perspectivas, porque é isso, assim, quando a gente pensa na construção do Estado moderno, que a gente pensa ali nos filósofos iluministas, que estavam pensando num processo democrático em que as pessoas deixariam de ser servas e seriam cidadãs, ali já tinha um recorte muito definido de quem seria cidadão ou não. Sabe? Entendi. Já tinha. Eram os homens brancos que não eram nobres, então eles não nasceram nas famílias, né, da nobreza, mas eram burgueses. Eles conseguiram juntar a grana deles, mas eles não tinham o nome que eles gostariam de ter. Porque, então, eles nunca seriam reis, eles não seriam comandantes de nada, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. E aí, de repente, eles falam, então vamos construir aqui algo que a gente consiga ter direitos. Então, vamos mudar essa lógica né, essa lógica da serventia para o direito, mas o direito deles, dos homens brancos, burgueses. Cadê as mulheres? As mulheres continuaram, né, assim, submetidas a uma lógica patriarcal, do casamento, né, do cuidado doméstico, etc. E os pobres? Nunca existiram na história, não existe, né? Não existe. E os negros? Não existe, imagina. Então, assim, é isso que eu fico pensando. A gente precisa de novas perspectivas. Então, enquanto as pessoas não ficarem fazendo esse exercício do que eu quero, o que é importante para mim. Então, assim, se você gosta... na verdade, não gosta, que as pessoas estão não gostando. Se você não gosta de determinado partido, o que você acha que é menos pior, ele favorece o quê na sua vida? Na sua vida, né? Olhe para você, assim, quem é você, o que você é mulher, você é homem, você é preto, você é branco, você é amarelo, você é indígena, você é gay, você é bi, você é não binário, você é trans, você é cis, você mora onde, né? Você é da perifa, você é da Zona Norte, você é ali emergente, né? Pobre gourmet, tipo assim... Você é classe média, você é herdeiro. Assim, quem é você nessa fila do pão? Porque eu acho que as pessoas têm feito escolhas que têm cada vez menos a ver com elas mesmas e mais a ver com o que elas acham que elas são ou o que elas gostariam de ser. Mas elas não são. Né? Assim, é muito doido isso. Enfim, fico pensando sobre essas coisas. Pois é, por exemplo, você está falando aqui agora, eu fico pensando assim, como que um gay negro vota numa figura daquela? Pois é. O que passa na cabeça dele? Pois é. É difícil compreender, né? Mas eu acho que é a ideia de mundo que vendem para ele. Entendi. Sabe? Essa ideia de que eles vão controlar, talvez, mais o mundo, porque liberar demais não pode. Né? Tem umas coisas assim. Eu acho isso real. Mas liberar demais para os filhos deles pode, né? Exatamente. Pode. Assim. Sabe o que eu acho? Eu acho que meu filho, ele estudou nos Estados Unidos, tá? Fez curso lá, ele até trabalhou no McDonald's. Eu quero que ele tenha um cargo muito alto aqui, tá bom? É tipo isso. Foi o que o outro falou, né? Mandou um filho que vendia hambúrguer nos Estados Unidos, falando que ele podia ser diplomata, né? Olha que loucura. Não é muito surreal, assim. Porque essa o meu filho pode. Mas... Essa concepção, ela já é muito louca, de alguém que acha que tem mais, que pode ter mais mesmo, assim, né? Tô legitimado. Pô, meu filho, o que tem? Se é hambúrguer diplomata, qual a diferença? É meu filho. É meu filho. Né? Assim, é dos meus aqui, é do meu clã. Né? Então, ele, sim, vamos lá. E é muito louco isso, É né? louco, e eu vou te falar mais. Eu teria tanta vergonha. Não é? Um Pois desse. imagina. Meu Deus, eu enfiei a cabeça na terra. É muito doido isso, né? Eu fiquei com vergonha pela pessoa. Sabe vergonha alheia? Estou com vergonha de... Eu falei, não posso ver isso. É muito surreal. E o que eu fico pensando é isso. Dentro dessa falta de noção, tem uma noção muito, muito grande, né? Que é você defender o que é seu, os seus valores e princípios que são para você e para quem está próximo de você, né? O Achille Mbembe é um filósofo muito interessante que ele fala sobre necropolítica, e eu gosto muito dos estudos dele, porque ele fala que a necropolítica justamente, né, o próprio nome já diz, é uma política de morte, que é uma construção política que você decide quem vai viver e quem vai morrer, e como a pessoa vai viver, e como ela vai morrer. Então, quando você tem uma sociedade que ela é extremamente desigual, como o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, né? Que assim, a gente tem pessoas muito ricas aqui, que estão aí na lista dos mais ricos do mundo, e pessoas que vivem em extrema pobreza, até hoje, porque eu estudei isso na escola, sabe? Tipo assim, é inacreditável, assim. E aí, quando você tem essa simetria tão grande na sociedade, como que é possível, sabe? Você...
acreditar que tá tudo certo, que tá tudo bem, né? Que as coisas não... Enfim, que elas não estão erradas, né? Que tem alguma coisa muito errada aí acontecendo, que a gente precisa de fazer essa alteração. Porque você tem uma concepção de quem está nos espaços de poder, né? De que essas pessoas decidem quem vai viver, quem vai morrer, como vai viver, como vai morrer. Então, quando você permite o casamento infantil, quando eu falo permite, é nesse sentido de que nós somos um país que tem um índice muito alto de casamento infantil e continuamos nesse índice, né? Quando você tem, no Brasil, o Brasil é um dos países que tem maior maior número de casos de mortalidade materna, que em muitos países da Europa, assim, nem tem caso de mortalidade materna, Me sabe? conta Assim, sobre isso. E aí, esses casos de mortalidade materna, por exemplo, quando você define quem vai viver, quem não vai viver, né? A mortalidade materna são situações que acontecem com as mulheres quando elas são gestantes ou puérperas, que não foram identificadas ali com um atendimento de qualidade para aquelas mulheres e que fazem com que elas morram, sabe? E muitas das vezes, situações de mortalidade materna são decorrentes de procedimentos de aborto que não foram feitos da forma devida, né? Porque muitas das vezes as mulheres buscam lugares que são clandestinos, extremamente inseguros, e isso faz com que os corpos delas estejam muito mais vulneráveis à morte. Então, quando a gente fala de necropolítica, a gente está falando disso, né? Quando você Estado, coloca para a mulher que ela não pode ter acesso a algo que é de direito dela, você está decidindo se ela vai viver ou se ela vai morrer, como que ela vai viver ou como vai morrer. Eu vou te falar uma coisa aqui que... mas, por exemplo, se ela começa uma interrupção da gestação na casa dela, ela precisa ir para o hospital, concorda? Acho que dependendo do caso, sim. Quando ela chega lá, o que acontece com ela? Bom... Primeiro, todas as enfermeiras vão falar que ela merece morrer, que ela é abortista. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Ela vai dizer o que estava acontecendo ou não, né? Porque se ela chega falando que está num processo de abortamento, ela é extremamente hostilizada. Exatamente. E até hoje ela vai presa? Em alguns casos, faz-se muito para que essas mulheres sejam presas. Mas isso é inacreditável. E, às vezes, até os profissionais são colocados, né, em risco, o exercício profissional deles também. E tem mulheres que, inclusive, são mulheres que passam por um processo de abortamento que, às vezes, foi um processo ali natural. Sim. Isso pode acontecer. Pode. E que elas são também, né, muito questionadas, elas são levadas à exaustão, às vezes, de questionamentos para dizer que elas não fizeram nada, que elas não incorreram, enfim. Meu Deus. É uma tortura terrível, assim. É muito complexo carregar um útero, viu? Sim, porque, eu assim, é muito complexo, porque é isso, um órgão que, de repente, define mesmo, né? Como que você vai lidar ou não com o seu corpo inteiro, que acessos que você vai ter ou que você não vai ter. É muito complexo. Muito complexo, assim. E que faz parte dessa construção dos corpos que valem menos, das vidas que valem menos, né? Por isso que eu acho que o Mbembe ele fala muito com relação à questão racial, mas eu acho que é muito interessante também, dentro de uma análise interseccional, que a gente pensa gênero, raça, classe social, a gente vê o quanto que esses marcadores de opressão, quando eles se juntam, eles vão trazendo uma menor valia para a vida das pessoas mesmo, né? E o quanto que a gente tem legislações que atestam isso. Por isso que uma necropolítica é uma política que foi feita para algumas pessoas, podem, outras não, né? Se a gente fala especificamente do aborto, o aborto é proibido? Depende para quem. Porque tem várias pessoas, muito né? Bem, que fazem, né? Assim, com médicos, né? Profissionais, que são aí profissionais que inclusive, às vezes, se forem perguntados, vão dizer que são contrários, né? Então, é muito complexo mesmo, né? Essa discussão. Como que eu entro em contato com você? Então, meu Instagram é vi.coelho.oficial. Me chama lá. Eu vou recuperar meu celular. Pra eu te chamar, eu vi o seu ali, né? @Ramon de BH. Isso, Aí, pronto, vamos ficar mais conectados. fácil do que isso não dá, né? É muito fácil, Ramon de BH. Amor, obrigado. Eu que agradeço. Que delícia, obrigado por me ensinar tanto. Pô, não, eu estou aprendendo muito aqui. Essa troca nossa está sendo bem legal. Obrigada pela oportunidade. Gostei muito de vir. Que bom. Obrigado. Bom demais.